Entre as luzes cintilantes de Lisboa, uma jovem, marcada pelas correntes da família, ousou fugir em busca da liberdade. Mas quando o caminho a levou a um homem envolto em mistério, o amor tornou-se a escolha mais difícil. Seria a porta para a libertação ou apenas outra gaiola, desta vez dourada? No turbilhão de poder, mentiras e ambições, eles seriam obrigados a dar as mãos contra o mundo inteiro para provar que o amor não é um contrato, mas sim um voto de liberdade. O brilho dos lustres de cristal iluminava o grande salão do Palácio Duarte como estrelas artificiais, enquanto as paredes folheadas a ouro refletiam cada raio em 1000 fragmentos reluzentes. A orquestra de cordas entoava uma melodia familiar de Strauss, guiando passos elegantes que deslizavam sobre o mármore. O ar era denso com perfumes caros, risadas sociais e sussurros cortantes escondidos atrás de sorrisos perfeitos. Era uma das noites mais suntuosas da alta sociedade lisboeta, e também a noite em que Isabela Duarte se sentia mais acorrentada. Ela permanecia à margem do salão, em um vestido de seda azul turquesa, escolhido cuidadosamente pela mãe para realçar a cor de seus olhos. Cada dobra suave do tecido abraçava seu corpo jovem como correntes bordadas com requinte. No pescoço, o colar de pérolas da família brilhava sob a luz, mas, para Isabela, não passava de grilhões apertados que sufocavam sua liberdade. Do outro lado do salão, seus pais Henrique Duarte e Beatriz Duarte brilhavam no papel de anfitriões. Henrique, com os cabelos grisalhos penteados para trás, cumprimentava investidores com o sorriso orgulhoso de um homem acostumado a controlar. Beatriz, em um vestido de gala marfim, sorria suavemente como se toda a festa orbitasse ao seu redor, enquanto seus dedos não paravam de ajustar o colar em um gesto nervoso habilmente disfarçado. Isabela sabia bem que aquela noite não era apenas um baile. Era um tribunal, e a sentença seria lida em meia hora. Ela se tornaria esposa de Miguel Azevedo, um homem que nunca havia encontrado. Durante meses, aquele nome rondava sua vida como um fantasma. Um empresário rico, herdeiro do conglomerado Azevedo Industries, figura temida e respeitada nos bastidores financeiros de Lisboa. Isabela não guardava nenhuma imagem dele na memória, nunca vira uma fotografia sequer apenas, ouvira conversas abafadas através da porta do escritório de seu pai. Salvar a empresa, unir patrimônios, é a única solução. O preço para salvar o Império Duarte era a própria vida de Isabela. Seus dedos apertavam a taça de champanhe até que os nós ficassem brancos. Antes de empurrar, lá para fora do camarim, sua mãe havia sussurrado: "Sorria, querida. Miguel Azevedo é o nosso salvador. Não decepcione seu pai." Mas, para Isabela, Miguel Azevedo não era salvador. Era sentença. Uma nova gaiola, dourada, mais brilhante e mais perigosa. Cada vez que seus olhos buscavam o grande relógio sobre a lareira, seu coração pulsava mais rápido. Restavam apenas 25 minutos até que todos os convidados se calassem para ouvir o anúncio do noivado. 25 minutos para decidir, viver para sempre na gaiola ou romper as barras por si mesma. De repente, a música da orquestra soou mais forte, como a zombar do caos dentro dela. Casais giravam pelo salão, rindo como se o amor fosse apenas uma dança leve, e Isabela, isolada no canto, sentia o peito ser arrastado ao abismo. Então, seus olhos pararam em um detalhe. Uma porta lateral, quase escondida atrás de plantas ornamentais, parecia meio oculta, meio à espera de ser descoberta. O coração de Isabela apertou. Uma rota de fuga. Naquele instante, todos os sons desapareceram. Restava apenas o sangue martelando em seus ouvidos. Ela pousou a taça na bandeja de um garçom que passava, disfarçando o gesto, e avançou passo a passo em direção à porta. Os pais seguiam entretidos, os convidados riam alto. Ninguém notava que a filha dos Duarte estava prestes a desaparecer do destino que lhe fora imposto. A mão trêmula de Isabela tocou a maçaneta gelada, uma respiração funda, e ela deslizou para fora. O vento noturno de Lisboa bateu em seu rosto, trazendo o sal do Tejo e a umidade fresca. O ar da liberdade invadiu seus pulmões, fazendo seus olhos marejarem, mas não podia parar. Seus saltos soaram contra o cascalho que levava ao amplo estacionamento. Atrás dela, o dourado da festa
ainda brilhava como um lembrete das correntes abandonadas. Ela correu entre carros de luxo, cada um reluzindo sob a lua, até que parou. Um sedã preto, com a porta do motorista entreaberta. A chave brilhava no contato. O coração de Isabela saltou. Uma única chance. Sem pensar, abriu a porta de trás e entrou. O vestido atrapalhava no couro frio do banco. Um aroma leve de cedro e especiarias a envolveu, estranho e atraente. Encolheu-se atrás do banco do motorista, prendendo a respiração. Na mente, apenas uma ideia. Longe daqui, longe dos pais, longe de Miguel Azevedo. Os minutos se arrastavam como séculos. Lá fora, as vozes se afastavam. Então, passo sobre o cascalho. O coração dela parou. A porta se abriu. Um corpo pesado afundou no banco da frente. A chave girou, o motor vibrou. O sedã começou a rodar. Isabela agarrou sua pequena bolsa, o único bem que carregava. Algumas notas, um documento de identidade. O celular havia deixado para trás de propósito, para que os pais não pudessem rastreá-la. Um corte definitivo. O carro atravessou os portões da propriedade, triturando o cascalho em sons secos. Quando Isabela pensava ter conseguido, uma voz masculina ecoou. Grave, cálida e perigosamente fascinante. A maioria das moças pediria carona. Mas você escolheu roubar um carro? Isabela congelou. Seu coração disparou em ritmo de guerra. No retrovisor, um par de olhos cinzentos a fitava intensamente. O rosto do homem estava meio encoberto pela sombra, a mandíbula firme, o cabelo negro caindo em desalinho. Nos lábios, um sorriso entre o desafio e a curiosidade. O estranho não reduziu a velocidade. Pelo contrário, dirigia com calma, a mão firme no volante, como se encontrar uma jovem de vestido de gala escondida em seu carro fosse a coisa mais normal do mundo. O salão reluzente já ficava para trás, desaparecendo no espelho retrovisor. Diante de Isabela estendia-se uma estrada mergulhada na escuridão, e um homem que poderia ser salvação ou ameaça. Dentro dela, a liberdade que acabara de brilhar era imediatamente engolida por outra tempestade. O motor do sedã roncava como o coração acelerado de Isabela. Cada vibração penetrava em suas costas, em sua pele, lembrando-a de que não havia caminho de volta. O homem à frente não demonstrava pressa. Conduzia calmamente pelas ruas suburbanas de Lisboa, a mão relaxada no volante, a postura carregada de confiança. Os olhos cinzentos refletidos no retrovisor eram como lâminas frios e, ao mesmo tempo, iluminados por um sorriso enigmático. Eu não roubei nada. Isabela ergueu a cabeça, obrigando-se a falar. A voz trêmula, mas firme. Ah, não! Ele inclinou a cabeça, deixando escapar um sorriso breve. Então você costuma aparecer no carro de homens desconhecidos, usando vestido de gala, à meia-noite? A pergunta, meio brincadeira, meio acusação, fez o sangue subir-lhe ao rosto. Isabela quis retrucar, mas a garganta estava seca. Não estava acostumada a perder o controle de uma conversa, mas, desta vez, o perigo era real demais. Eu só preciso sair de lá. Ela respondeu, a respiração pesada. Não me leve de volta. Eu lhe imploro. O homem abriu baixo. Não era zombaria, mas um som grave, ressoando no peito, que tornava o interior do carro ainda mais apertado. Quem estava lá dentro para fazê-la fugir desse jeito? Minha família. Uma festa de família a fez entrar no carro de um estranho. A voz dele era suave, mas carregava uma nota imprevisível. Isabela mordeu os lábios. Não queria admitir, mas aqueles olhos cinzentos a obrigavam a revelar o segredo que guardara a vida inteira. Eles querem me forçar a casar com um homem que nunca vi. Um nome que só ouvi em contratos, em negociações. Miguel Azevedo. O nome escapou como veneno. Seu corpo inteiro estremeceu. O homem ficou em silêncio por um instante. Os olhos no retrovisor escureceram, mas o sorriso permaneceu. Parece um romance medieval. Ele disse, em tom seco. E então, mocinha, qual é o seu plano? Ficar para sempre no banco de trás do meu carro? Ela ergueu o queixo, tentando recuperar um mínimo de controle. Só preciso ir embora. Longe de Lisboa, longe deles. E eu sei me virar. Se virar? Ele lançou um olhar ao pequeno clutch que ela segurava. Pouco dinheiro em espécie, sem celular, de vestido longo até o chão,
Claro, você está totalmente pronta para uma aventura. Isabela mordeu o lábio, ferida pela ironia que lhe causava vergonha e raiva ao mesmo tempo. Você não sabe nada sobre mim. Será? Acho que sei mais do que imagina. Ele baixou o tom, o olhar faiscando. Você não pertence àquela festa. Viu tudo como uma prisão, não como um reino. Você é uma fugitiva. Cada palavra atingia em cheio. Isabela virou o rosto para a janela, escondendo os olhos marejados. Do lado de fora, as ruas estreitas se alongavam e as luzes dos postes borravam na escuridão. O silêncio se prolongou, quebrado apenas pelo ronco do motor, até que o homem lançou uma pergunta inesperada. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela Duarte? Ela se sobressaltou. Como ele sabia seu sobrenome? Não se assuste. Ele sorriu de canto. Eu estava naquela festa. Só não gosto de dançar. A respiração de Isabela falhou. Então ele também era um dos convidados? Talvez soubesse de tudo. Eu você, Kemei, Miguel. O coração dela disparou. Aquele nome, sua maldição, surgia nos lábios do próprio homem à sua frente. Mas logo em seguida, ele riu baixo, o olhar malicioso. Brincadeira. Você parece sensível demais a esse nome. Pode me chamar de Miguel ou de qualquer outro. Só lembre, não sou seu inimigo. Pelo menos, ainda não. Isabela estreitou os olhos. Não sabia se devia confiar ou odiar, mas a verdade era que ele a levava cada vez mais longe da prisão dourada. O carro entrou em uma estrada deserta, as copas das árvores antigas sussurrando acima. O ar dentro do veículo parecia repentinamente sufocante. O perfume de cedro dele a envolvia, mais quente que a umidade da noite. Isabela sentia-se dentro de um jogo perigoso, em que todos os movimentos estavam nas mãos dele. Mas, estranhamente, parte dela não queria que terminasse. Inclinou-se levemente, perguntando em voz baixa: se eu ficar neste carro, para onde você me levaria? Os olhos cinzentos brilharam no espelho. A resposta veio firme: para longe de tudo o que você está fugindo. Mas lembre-se, Isabela, fugir também é uma escolha, e um dia você terá que parar e lutar. As palavras, meio ameaça, meio consolo, gravaram-se fundo em sua mente. Ela não sabia para onde estava indo. Só sabia que naquele momento, sentada ao lado de um estranho de sorriso perigoso, sentia-se mais livre do que nunca. A estrada de paralelepípedos serpenteava, levando-os para longe das luzes brilhantes de Lisboa e mergulhando nas colinas silenciosas além da cidade. O vento da noite trazia o cheiro de pinho e de terra úmida, dissipando aos poucos o peso sufocante do baile. Isabela apoiou a cabeça contra o vidro, observando as faixas de luz se perderem atrás, o coração oscilando entre tremores e leveza. Não sabia para onde estava indo, mas ao menos não voltaria ao Palácio Duarte. Ao lado dela, Miguel mantinha a calma assustadora. Dirigia com a mão solta sobre o volante, os dedos batendo levemente, como se seguissem uma música que apenas ele ouvia. De vez em quando, os olhos cinzentos a buscavam pelo retrovisor, penetrantes, como se sondassem cada pensamento dela. Para onde está me levando? Ela quebrou o silêncio, a voz baixa, porém firme. Quinta da Estrela. Ele respondeu sem rodeios. Minha propriedade. Propriedade. A palavra soou como uma nota luxuosa, fazendo Isabela estremecer. Mal havia escapado de uma prisão dourada e já estaria entrando em outra, pertencente a este homem, pensou em protestar. Mas Miguel prosseguiu, a voz mais de ordem do que de sugestão. Você precisa de um lugar seguro. Lá sua família não poderá alcançar. Lá, lugar seguro. As palavras ecoaram na mente dela. Talvez ele tivesse razão. Afinal, não havia para onde mais ir. Quase uma hora depois, o carro atravessava um portão de ferro trabalhado. O som mecânico ecoou enquanto as folhas se abriam lentamente, revelando o caminho ladeado por oliveiras que levava à Quinta da Estrela. A casa surgiu sob o luar. Paredes de pedra cobertas de era prateada, telhado antigo e imponente. Não era tão deslumbrante quanto o Palácio Duarte, mas exalava autoridade e mistério, tal como o dono, enigmático, forte, indomável. O carro parou diante da escadaria de pedra. Miguel desceu, a silhueta alta projetando-se longa no chão. Em seguida,
Abriu a porta para Isabela. Bem-vinda à minha estrela, fugitiva. Assim ele a chamou fugitiva. Isabela mordeu os lábios e saiu. O ar ali era outro, denso de resina de pinho, cricrilar de insetos, ao longe o rumor do Tejo. Livre e, ao mesmo tempo, presa. Hesitou quando o salto vacilou nas pedras irregulares. De repente, a mão dele tocou levemente o braço dela, impedindo a queda. Um toque breve, mas suficiente para que um arrepio percorresse sua espinha. Cuidado! A voz baixa, rente ao ouvido, fez a respiração dela falhar. Isabela afastou-se, apressando o passo em direção à porta de madeira escura, escondendo o coração descompassado. Dentro, o ambiente era banhado por uma luz morna. Arandelas espalhavam reflexos dourados sobre o assoalho polido. O mobiliário em madeira escura e couro revelava sobriedade sem ostentação. O aroma familiar de cedro impregnava cada canto, marca inconfundível de Miguel. Ele a conduziu por um corredor comprido, ladeado por pinturas abstratas e estantes de livros. Tudo respirava uma mistura de erudição e selvageria. Este não é um lugar para aprisionar. Ele parou, fitando-a. Pode ir embora quando quiser, mas, ao menos esta noite, fique. Isabela permaneceu em silêncio. Não confiava plenamente, mas tampouco tinha alternativa. Ele abriu a porta de um quarto. Paredes creme, cama com lençóis brancos impecáveis, uma janela ampla voltada ao jardim prateado de luar. Simples, sereno, tão diferente dos aposentos luxuosos e gélidos que ela conhecia. Seu quarto. Ele apoiou-se no batente, a voz pausada. A cozinha fica embaixo, a biblioteca no fim do corredor. Fique à vontade. Isabela entrou, deixando sua pequena bolsa sobre a mesa. O ambiente lhe parecia estranho, mas também transmitia uma estranha sensação de segurança. Então, o que pretende fazer comigo agora? Perguntou meio desafiante, meio temerosa. Miguel arqueou a sobrancelha, um brilho divertido atravessando os olhos cinzentos. Eu? Ele deu de ombros. Beber um vinho, dormir e esperar para ver o que você vai fazer. Dito isso, fechou a porta, deixando-a na inquietude do silêncio. Isabela sentou-se na cama, passando a mão sobre o lençol fresco. A mente girava. Havia escapado do destino, mas estaria realmente livre? O quarto era quieto demais. De algum ponto da casa, soava o dedilhar suave de um violão, a melodia melancólica se espalhando como fumaça. Ela saiu até a pequena varanda e olhou para baixo. Da sala iluminada vinha a silhueta alta de Miguel, o violão entre as mãos. A música, vinda daqueles dedos firmes, destoava da frieza exterior dele. Era delicada, intensa, carregada de uma fissura oculta. Isabela apoiou-se no parapeito, o coração em turbilhão. Quem era de fato esse homem? Um perigo ou uma alma tão cativa quanto a dela? A noite na Quinta da Estrela se abria como um novo capítulo, sem champanhe, sem sorrisos falsos. Apenas uma propriedade afastada, uma jovem fugitiva e um homem enigmático em quem ela ainda não ousava acreditar. Mas, no fundo, Isabela sabia. Esse refúgio seria também o início de tempestades inevitáveis. O amanhecer na Quinta da Estrela atravessava as cortinas finas, derramando uma luz dourada sobre os lençóis. Isabela piscou os olhos, demorando alguns instantes para lembrar onde estava. Não havia mais o teto altíssimo do Palácio Duarte, nem o corre-corre dos criados. Apenas o canto dos pardais e o aroma de pinho misturado ao leve perfume de café vindo da cozinha. Ela vestiu o roupão branco que encontrara no quarto e caminhou pelo corredor. O frio do assoalho de madeira a fez estremecer, mas estranhamente parecia mais acolhedor que todo o luxo que conhecera. No fim do corredor, uma voz masculina soou grave. Bom dia, fugitiva. Miguel estava na cozinha, de camisa branca com as mangas arregaçadas, o cabelo em desalinho. Servia café em 2 xícaras de porcelana. Naquele momento, parecia mais próximo, menos perigoso, mas os olhos cinzentos continuavam afiados. Você acorda cedo, ela respondeu, tentando disfarçar o embaraço. Hábito. Ele colocou uma xícara diante dela e sentou-se em frente. Quando se tem gente demais tentando controlar você, dormir até tarde é um luxo. A frase a fez hesitar. Soava como um reflexo da própria vida dela.
Sentaram-se em silêncio por alguns minutos. O café era forte, amargo, mas, curiosamente, confortante. Quem é você de verdade, Miguel? Ela perguntou direto. Ontem à noite disse seu nome, mas nada além disso. Quero saber. Ele se recostou na cadeira, girando a xícara entre as mãos. Costumam me enxergar de duas formas. Ou como um homem perigoso, ou como um playboy rico. A verdade, não sou totalmente nenhum dos dois. Então o que é? O olhar cinzento a percorreu, como se calculasse quanto deveria revelar. Alguém nascido em família rica, destinado a herdar um império. Mas escolhi ficar à margem para construir o meu próprio. Jogo com outras regras, e por isso me tornei uma ameaça. Aibo. Isabela inclinou a cabeça. Você também foi controlado como eu. Miguel sorriu de leve, mas com um amargor escondido. Talvez seja por isso que reconheci o olhar em você ontem. O olhar de alguém prestes a ser transformado em peça de jogo. As palavras fizeram o coração dela vacilar. Pela primeira vez, via uma fissura por trás da máscara fria. Um homem que também fora acorrentado e aprendera a quebrar correntes. O dia transcorreu em um ritmo diferente. Miguel a levou a caminhar pela propriedade. O olival se estendia sem fim, entremeado por fileiras de lavanda roxa. Ao longe, cavalos pastavam no campo, o hálito branco subindo no ar fresco da manhã. A Quinta da Estrela é algo que construí para mim, disse ele, observando a paisagem. Não para ostentar, mas para sobreviver. Aqui sou eu mesmo. Não sou filho de ninguém, nem marionete de conglomerado algum. Isabela roçou os dedos em uma haste de lavanda, o perfume trazendo lembranças raras da infância, quando a mãe a afastava das festas intermináveis. Murmurou, talvez eu também precise de um lugar assim. Miguel a fitou de soslaio, um meio sorriso surgindo nos lábios. Talvez você já tenha encontrado. A frase atingiu em cheio, e seu rosto ardeu. À tarde, Isabela acabou entrando na biblioteca da propriedade, paredes cobertas por milhares de livros, o cheiro de papel antigo misturado ao carvalho. Sobre a mesa, anotações rápidas, gráficos e esquemas financeiros. Ela ergueu uma pasta e deparou-se com o logotipo familiar, Duarte Holdings. Não toque nisso. A voz de Miguel soou atrás, grave, mas sem dureza. Ele recolheu os papéis. É por isso que eu estava no baile ontem. Você também está envolvido com a minha família? A voz dela falhou. Ele permaneceu calado por um instante. Depois assentiu. Sim, mas não da forma que imagina. Não vim para cooperar. Vim para desmontar o jogo deles. Isabela recuou, o peito dividido entre medo e vontade de acreditar. Ele se aproximou, os olhos cinzentos firmes. Não preciso usar você, Isabela. Se quisesse, já teria entregue você aos seus pais ontem. Mas não fiz isso, porque sei que você merece mais do que o destino que traçaram. Ela mordeu os lábios, o coração disparado. As palavras dele eram perigosas e sedutoras. Naquela noite, o vento rugia. Sem conseguir dormir, Isabela desceu à sala de estar. Encontrou Miguel outra vez com o violão. A melodia agora não era melancólica, mas suave, como se contasse uma história sem palavras. Ela sentou-se diante dele, ouvindo em silêncio. Aprendeu quando? Perguntou baixinho. Quando ele parou, Miguel deu de ombros. Desde pequeno. Foi a única forma de não enlouquecer nas reuniões de família. A música era meu espaço livre. Isabela sorriu, pela primeira vez sentindo a distância diminuir. Talvez sejamos mais parecidos do que pensei. Ele pousou o violão, fixando o olhar nela. Parecidos por querer escolher a própria vida. A diferença é que eu queimaria o mundo inteiro para preservar minha escolha. E você, Isabela, está pronta para isso? A pergunta a deixou sem resposta. Mas por dentro, uma chama começava a se acender. Noites se seguiam a dias. E Isabela foi se acostumando ao ritmo estranho da Quinta da Estrela. Cafés da manhã simples, longas caminhadas, silêncios que curiosamente não a sufocavam. O medo persistia, a desconfiança também, mas junto deles crescia uma atração inevitável. Cada vez que Miguel se aproximava, cada vez que seus olhos a prendiam, o coração dela tremia como asas de pássaro em gaiola. E Isabela começou a perceber. A máscara que ele usava era apenas fachada.
Por trás havia um homem em conflito perigoso, mas vulnerável, duro, mas ávido por ser visto de verdade, exatamente como ela. O vento do entardecer varria os olivais, trazendo o cheiro resinoso das árvores e o perfume suave da lavanda. Isabela estava na varanda do segundo andar da Quinta da Estrela, os cabelos escuros revoltos pelo vento, os olhos perdidos ao longe. Desde que chegara ali, vivera dias estranhamente duplos, tranquilos a ponto de parecerem ilusão, tensos como uma corda de arco prestes a se soltar. A cada passo de Miguel ecoando pelo corredor, o coração dela estremecia parte ansiedade, parte expectativa. Aquele homem era como fogo, perigoso, indomável, e quanto mais tentava afastar-se, mais era atraída. Naquela tarde, ele a levou ao Jardim dos Fundos. O ar cheirava a terra fresca, as roseiras rubras em chamas sob a luz do sol poente. Miguel lhe atirou um bastão de madeira, os olhos cintilando com travessura. Se quer liberdade, precisa aprender a se defender. Em Lisboa, um sorriso pode ser arma, mas aqui, ele ergueu outro bastão, girando-o como uma espada. É preciso mais. Isabela franziu o senho. Quer que eu lute com? Pose, paus, facas ou palavras. Tudo pode ser arma, se souber usar. Ele começou a circular. Postura de treinador. A luz dourada desenhava suas linhas firmes, deixando-a ao mesmo tempo irritada e incapaz de desviar o olhar. Ataque-me, ordenou. O quê? Tente. Isabela mordeu os lábios, ergueu o bastão e avançou desajeitada. Num instante, Miguel desviou, torceu-lhe o pulso e o bastão caiu na grama. Muito previsível. O rosto dela queimou, misto de vergonha e raiva. Não precisa ser tão arrogante. Miguel deu de ombros, o sorriso cortante. Só estou sendo realista. Mais uma vez. End of 20. Ela pegou o bastão, desta vez com força. Ele a parou, girou o corpo e, em um piscar de olhos, Isabela estava encurralada contra o peito dele, as costas presas pelos braços fortes. O sopro dele queimou-lhe o ouvido. Quando se distrai, o outro vence. O coração dela disparou. O cheiro de cedro e o calor dele eram próximos demais, perigosos demais. Isabela se desvencilhou. A voz trêmula, porém firme, está me ensinando a lutar, ou jogando outro jogo? Os olhos cinzentos aprenderam, desafiadores. Qual a diferença? Ambos exigem paixão e risco. Ela ficou sem palavras. Por um instante, pararam imóveis, a distância tênue como um fio. Faíscas invisíveis ardiam entre eles, atraindo e repelindo ao mesmo tempo. À noite a tensão cresceu. Na sala de estar, as chamas da lareira lançavam reflexos avermelhados nas paredes. Miguel serviu vinho tinto, estendendo-lhe uma taça. Não pense demais. O vinho ajuda, disse, quase em tom de brincadeira. Isabela bebeu um gole. O amargor espalhou-se na língua. Mas o que a inebriava não era o vinho, e sim o olhar dele por trás do copo. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou a voz embargada. Sou apenas uma estranha, um fardo. Miguel pousou a taça, aproximando-se. Você não é um fardo, Isabela. Você é uma escolha. Oh, escolha? Escolhi não deixá-la virar mercadoria de troca. A voz dele baixou. E talvez tenha escolhido você porque me lembra de quem eu era. A chama que pensei ter perdido. A confissão deixou o ar pesado. Isabela desviou o rosto, o coração em tumulto. Temia acreditar. Temia cair em outra armadilha. Mas temia ainda mais recusar, pois, no fundo, ansiava por acreditar. Miguel ergueu-lhe o queixo, obrigando-a a encarar os olhos cinzentos. Cuidado, fugitiva. Se me olhar assim de novo, não vou me conter. Isabela engoliu em seco. Sabia que era aviso, mas soava como promessa. Naquela madrugada, deitada, sem conseguir dormir, as imagens da tarde retornavam. A mão dele em seu braço, o sopro no ouvido, os olhos que a devoravam. Odiava-se por estremecer, por deixar o coração trair a razão. Mas também, nunca se sentira tão viva. Do lado de fora, a lua prateava a propriedade. O vento agitava as cortinas, trazendo de volta o perfume de cedro. E Isabela compreendeu. A batalha mais perigosa não seria contra a família, mas contra a chama que ardia dentro dela. No dia seguinte, treinaram outra vez. O suor escorria-lhe na testa, mas Isabela se sentia mais forte,
mais decidida. Miguel observava, os olhos mistos de aprovação e algo mais profundo. Numa virada inesperada, ela o desequilibrou por um instante. Rindo, apontou o bastão contra o peito dele. Parece que nem sempre é invencível. Miguel arqueou o canto dos lábios. Gosto de mulheres que me surpreendem. O sorriso o fez corar-lhe o rosto, mas, desta vez, ela não recuou. Sustentou o olhar, desafiadora. Naquele instante, perigo e desejo se fundiram, ardendo como fogo na noite. A faísca estava acesa, e ambos sabiam, quando virasse chama, nada poderia apagá-la. A manhã na Quinta da Estrela começou como sempre, o sol filtrando-se pelas oliveiras, pardais trinando nos telhados vermelhos, o aroma de café se espalhando pelos corredores de madeira. Mas para Isabela, aquela calma parecia apenas uma névoa fina escondendo a tempestade. Ela acabara de praticar alguns movimentos de defesa que Miguel lhe ensinara, quando o viu parado na varanda, o telefone no ouvido, o semblante tenso bem diferente da autoconfiança habitual. A voz dele soou baixa, dura em português. Não, eu não negocio com chantagistas. Se tocarem nela, vão se arrepender. Ao desligar, os olhos cinzentos estavam escuros como pedras submersas. O que houve? Isabela se aproximou, inquieta. Ele silenciou por um instante, depois suspirou. Lisboa já sabe que você desapareceu comigo. A imprensa começou a noticiar. E sua família enlouqueceu. O estômago dela se contraiu. Eles... O que vão fazer? Miguel fitua, com firmeza. Contrataram gente, não apenas para procurar, para levar-la de volta a qualquer custo. As palavras cortaram como lâmina. A qualquer custo. Ela sabia até onde os pais iriam para defender honra e poder. Na hora do almoço, Miguel espalhou jornais de Lisboa sobre a mesa da biblioteca. Na capa, uma foto de Isabela em seu vestido azul, o olhar em pânico ao deixar o Palácio Duarte. A manchete gritava: Herdeira Duarte desaparece. Fuga ou sequestro. As mãos de Isabela tremiam ao segurar o papel. Abaixo, outra foto. Miguel saindo do carro na festa, o rosto fechado. A legenda destacava: empresário enigmático envolvido no escândalo. Me chamam de sequestrador. Ele sorriu de canto sem alegria. E a mim, de louca. Ela murmurou. O artigo trazia declarações de Celina, sua mãe, afirmando que a filha estava mentalmente abalada, incapaz de tomar decisões racionais. Ao ler, Isabela sentiu o peito apertar. Querem me pintar como insana. Assim tiram minha voz. Miguel assentiu, os punhos cerrados. Velha tática, mas eficaz. Se convencerem o tribunal de que você perdeu a capacidade de decidir, terão controle total. Isabela afundou na cadeira, as mãos na testa. Fugia em busca de liberdade, e agora querem me trancar num hospício. Miguel se aproximou, ajoelhou-se diante dela e pousou a mão quente sobre a dela. Olhe para mim. Os olhos cinzentos encontraram os castanhos vacilantes. Enquanto estiver aqui, não deixarei tocarem em você, eu prometo. Mas Isabela sabia. Promessas não bastavam. Precisava agir. Naquela tarde, foi à biblioteca e abriu novamente os arquivos que ele havia escondido. Desta vez, Miguel não a impediu, apenas observava em silêncio. Entre os papéis, contratos da Duarte Holdings, números e mais números, mas o suficiente para ela perceber. A empresa da família estava atolada em dívidas, empréstimos cruzados, alianças obscuras rabiscadas em vermelho. Mordeu os lábios, murmurando: eles têm medo de perder tudo. E eu sou o único ativo restante para hipotecar. Miguel pousou a mão em seu ombro. Exato. Eles não vão parar, mesmo que isso signifique destruí-la. Isabela ergueu os olhos. Um brilho novo de determinação. Então preciso aprender a revidar, não apenas com paus, mas com o que eles usam. Poder e informação. Nos olhos dele, surgiu um lampejo de orgulho. Agora sim, você começa a queimar. À noite, sob a lua prateando o jardim de lavanda, Isabela se sentou com Miguel na varanda, diante de um laptop aberto. Ele lhe ensinava a ler relatórios financeiros, identificar falhas contratuais, seguir rastros de dinheiro escondido. Cada vez que ela franzia a testa sem entender, ele explicava pacientemente, às vezes inclinando-se tão perto que a respiração lhe roçava o rosto.
O coração dela disparava, mas desta vez não recuou. Você realmente acredita que consigo? Perguntou. Miguel assentiu sem hesitar. Isabela Duarte, se foi capaz de abandonar um império e correr para a noite, é capaz de qualquer coisa. As palavras incendiaram-lhe o peito. Pela primeira vez, não se via apenas como peça, mas como jogadora. Mas junto da esperança, a sombra também chegava. Certa noite, enquanto lia na biblioteca, o celular de Miguel tocou. Ele atendeu e seu rosto se endureceu em segundos. El Sabem. Imediatamente apagou as luzes, fechou as cortinas, fez sinal para que ela se calasse. Ao longe, o ronco de motores se arrastava na estrada da propriedade. Isabela conteve o fôlego. Ecoavam as palavras. A qualquer custo, Miguel segurou sua mão com firmeza, murmurando: não tenha medo. Enquanto eu estiver aqui, ninguém a leva. O aperto dele era escudo, mas dentro de Isabela, medo e confiança se misturavam em tempestade. Lisboa estendia agora suas garras até o último refúgio dela, e a verdadeira batalha apenas começava. A manhã na Quinta da Estrela estava estranhamente sombria. O céu encoberto, nuvens pesadas como um presságio de tormenta. Isabela se sentava à janela, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Dentro dela, a inquietação batia em compasso acelerado. A lembrança da noite anterior ainda a perseguia, o ronco dos motores diante do portão. Miguel garantira que não ousariam entrar, mas Isabela sabia nenhum muro a protegeria para sempre. Ao meio-dia, enquanto Miguel se ocupava ao telefone no escritório, Isabela desceu à cozinha em busca de água. Foi então que encontrou Clara Mendes, a governanta e assistente de confiança de Miguel, falando baixo ao telefone com um homem desconhecido. A voz de Clara era urgente. Sim, eu a tenho sob controle. Não. Ela não desconfia. Isabela gelou por inteiro. Clara, que lhe sorria, que preparava suas refeições e lhe oferecia cobertores, agora soava como se ela fosse prisioneira. Deu um passo atrás, o assoalho rangeu. Clara se virou, os olhos encontraram os dela. Um instante mortal de silêncio. Depois, um sorriso suave. Oh, Isabela, era apenas uma conversa particular, mas o olhar dizia outra coisa. O coração de Isabela disparou. Correu de volta ao quarto, tomada por 1000 perguntas. Clara servia a quem? A família Duarte? Ou seria tudo parte de um jogo maior, Miguel incluído, onde ela não passava de peça movida do tabuleiro do pai para as mãos dele? Quando Miguel bateu à porta chamando-a para jantar, ela não abriu. Alegou cansaço. Sentada no escuro, abraçada a si mesma, lembrava-se das promessas dele. Não deixarei ninguém tocar em você, agora cortantes como lâminas. Quem garantia que esse ninguém não era ele próprio? No dia seguinte, a suspeita virou distância. Isabela evitava seus olhos, recusava os treinos, dizia ter dor de cabeça quando ele a convidava para caminhar. Miguel percebeu logo, mas não a forçou. Limitou-se a observar-la com o olhar cinzento, pesado. À noite, frente à lareira, o silêncio pesava. O fogo lançava reflexos tensos em seus rostos. Você mudou, ele desbeixou. E você não, Isabela rebateu. Continua guardando segredos, Miguel. Acha que sou ingênua a ponto de não notar? Ele franziu o senho, os olhos faiscando perigo. Do que está me acusando? Clara. Ela cravou. Ouvi quando disse que eu estava sob controle. Explique. O ar se tornou sufocante. Miguel levou a mão à testa, suspirando. Clara realmente reporta sobre você, mas não a sua família. A mim. Isabela empalideceu. Você me vigia? Preciso ter certeza de que está segura. A voz dele se endureceu. Você não entende do que eles são capazes. Se alguém entrar aqui, Clara avisa imediatamente. Mas as palavras dela soavam como se eu fosse prisioneira. A voz dela se quebrou. Miguel deu um passo, mas Isabela recuou. A distância entre eles doeu mais que qualquer acusação. Eu não sou sua prisioneira. Ele parou, os olhos cinzentos mergulhados em sombra. Quis responder, mas conteve-se, como se qualquer justificativa fosse inútil. Por fim, virou-se e saiu, a porta fechando com força. Naquela noite, Isabela não pregou os olhos. As dúvidas a corroíam como vozes incessantes. Cada lembrança do olhar de Miguel
Mistura de ira e dor apertava-lhe o peito. Queria acreditar nele, mas sua vida já fora traída vezes demais. Na manhã seguinte, Miguel desapareceu da Quinta da Estrela. Clara disse que fora a Lisboa tratar de um assunto urgente. O casarão pareceu frio sem ele. Os corredores ecoavam vazios. A ausência do violão deixava o silêncio insuportável. Para Isabela, a casa agora era apenas uma gaiola ampla. Na biblioteca, ela abriu uma gaveta que Miguel sempre mantinha trancada. Ali estavam pilhas de documentos financeiros. No topo, um dossiê. Azevedo Industries. Situação financeira. Os olhos dela percorreram os números em vermelho. Prejuízos, dívidas bancárias, ações despencando. O Império Azevedo estava à beira do colapso. O coração dela se contraiu. Ecoaram as palavras do pai. Este casamento é a única saída para salvar a empresa. Therefore, agora via a verdade. Miguel precisava dela não apenas por desejo ou empatia, mas porque a família dele também desmoronava. Quando ele retornou naquela noite, Isabela o aguardava na biblioteca, o dossiê nas mãos. Tudo isso é por causa disto, não é? A voz trêmula, mas os olhos firmes. Você precisa de mim para salvar sua empresa. Miguel ficou imóvel. Depois, avançou devagar, os olhos cinzentos ardendo em dor. Isabela, não é assim. Então como é? Fugir de uma gaiola para cair em outra que você construiu? As lágrimas lhe inundaram os olhos, mas a voz cortava. Em que você é diferente do meu pai. Ambos me veem como moeda de troca. As mãos de Miguel se fecharam em punhos, as veias saltando. Quis negar, mas os números diante dela não mentiam. Por fim, apenas murmurou, Rosa, Isabela, acredite em mim. Nunca quis transformá-la em bem de troca. Oi! Mas ela desviou o rosto, as lágrimas manchando o papel. Naquele instante, todas as máscaras caíram. Restou apenas a verdade nua, amor, medo e mentira. A chuva desabava sobre o jardim de lavanda. As pétalas roxas se curvavam, esmagadas, como o coração de Isabela depois do confronto da noite anterior. Ainda ecoava em sua mente a voz rouca de Miguel. Nunca quis transformar lá em propriedade, mas os números nos documentos não mentiam. A verdade era clara. A família Azevedo estava à beira do colapso. Encolhida junto à janela, a mente dela era um emaranhado de dúvidas. Parte queria fugir dali, parte desejava permanecer, pois apesar de toda desconfiança, o coração ainda se voltava para aquele homem. Na manhã seguinte, Miguel surgiu à porta do quarto. Estava abatido, camisa amarrotada, os olhos cinzentos marcados por olheiras. Isabela, precisamos conversar. A voz dele era áspera. Ela hesitou, mas o acompanhou até a sala. A lareira crepitava, sem conseguir aquecer o frio entre eles. Miguel respirou fundo, erguendo os olhos para ela. Você viu a situação da Azevedo? Sim, é grave, mas, Isabela, ele se aproximou, o olhar fixo. Eu juro que nunca pensei em usar o casamento para salvar a empresa. Pelo contrário, quero destruir o jogo que nossos pais montaram. Isabela riu com amargura, as lágrimas lhe umedecendo o rosto. Então por que não disse isso desde o início? Porque tive medo, ele confessou. Medo de que não acreditasse. Medo de perder você antes de poder mostrar a verdade. O silêncio se prolongou, só interrompido pela chuva que tamborilava como batimentos desordenados. Por fim, Miguel avançou mais um passo, a voz firme. Não podemos continuar fugindo. Eles vão encontrá-la. E quando isso acontecer, você perderá o direito de decidir. Há apenas uma saída. Você precisa se casar comigo. Agora, antes que eles saiam, as palavras caíram como raio. Isabela arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Depois de tudo, ainda quer que eu me case com você? Não é por mim, é por você. Miguel respondeu rápido. Se estivermos legalmente casados, ninguém poderá declarar. Lá incapaz. Você terá seu direito, sua liberdade. Eles perderão a arma que usam contra você. A cabeça dela girava. Por um lado, fazia sentido. Um casamento civil poderia ser escudo. Por outro, era justamente o laço que tentara romper. Eu não posso. A voz embargada. Fugi para escapar de um noivado.
Agora vou entrar de novo, por vontade própria. Miguel segurou-lhe a mão com firmeza. Não será noivado. Não haverá contratos nem jogos. Apenas eu e você. Uma escolha. O olhar dele ardia, sem máscara, apenas um homem disposto a arriscar tudo. Isabela tremia. Dentro dela, medo e desejo se enfrentavam. Por fim murmurou: se eu aceitar, será a minha decisão. Não do meu pai. Não da minha mãe. Nem sua. Só minha. Miguel assentiu com veemência, os olhos brilhando. Sim, sou sua. Naquela tarde, seguiram para Lisboa, a chuva açoitando o carro preto que rasgava a estrada. Sem comitivas, sem vestidos de gala. Apenas dois corações, meio aterrorizados, meio incendiados. Isabela fitava pela janela, a cidade surgindo sob a tempestade como uma fera despertada. Se fizermos isso, ela sussurrou, não haverá volta. Miguel apertou-lhe a mão, decidido. Eu nunca quis voltar. Pararam diante do Tribunal da Boa Vista, no alto da colina sobre o Tejo. Os degraus molhados brilhavam à luz da chuva. Isabela respirou fundo, o coração descompassado. No salão austero, assinaram os papéis diante de um funcionário idoso. Sem flores, sem música, apenas o cheiro de papel úmido e o arranhar das canetas, quando a voz oficial declarou: vocês agora são marido e mulher. Isabela sentiu o coração partir e renascer ao mesmo tempo. Miguel segurou-lhe a mão com força. Os olhos ardiam, mas o beijo dele pousou leve em sua testa, um voto silencioso. Não seria prisão, mas parceria. Ao saírem do tribunal, a chuva já cessara, mas outra tempestade os aguardava. Na porta, jornalistas os cercaram, flashes como relâmpagos, gritos em tumulto. Senhora Duarte, por que fugiu da família? Miguel, é verdade que a Azevedo está falindo? Foi casamento por amor ou por estratégia? Isabela apertou a mão dele e atravessou a multidão. Pela primeira vez, não era arrastada como mercadoria. Caminhava no compasso do próprio coração. Dentro do carro, ainda ofegante, ela o encarou. Ele permanecia sereno, um leve sorriso no canto da boca. Agora, eles não podem tocá-la. Isabela recostou-se, fechando os olhos. O medo ainda vivia nela, mas um sopro de liberdade se insinuava. E compreendeu. Aquela escolha ousada os levaria à tormenta mais feroz, mas ao menos seria uma tormenta enfrentada juntos. O vento da noite soprava ao longo do Tejo, carregando o sal do mar e a umidade da tempestade recém-dissipada. O sedã preto levava Miguel e Isabela para longe do cartório, mas não para um porto seguro. Assim que as rodas rolaram pela avenida, o celular de Miguel começou a tocar sem parar. Ele lançou um olhar à tela. Gregório Duarte, o pai de Isabela. O corpo dela enrijeceu, lembranças das ordens frias do pai emergindo como punhais. Não atenda. Ela sussurrou, apertando a manga da camisa dele. Miguel recusou a chamada, mas logo o telefone voltou a vibrar. Desta vez, o nome na tela. Dona Helena Azevedo, sua mãe. Depois vieram mensagens em cascata. Da imprensa, de acionistas, de números desconhecidos. A notícia já corria como fogo no vento. Casamento secreto entre Isabela Duarte e Miguel Azevedo. A tempestade começou. Miguel murmurou, guardando o telefone no console. Eles não retornaram direto à Quinta da Estrela. Em vez disso, Miguel dirigiu até uma antiga capela, nas encostas de Sintra, um refúgio que conhecia desde a infância. Dentro, Isabela ficou deslumbrada com a luz das velas projetando sombras nas paredes de pedra. No altar, um padre idoso os aguardava, chamado por Miguel de antemão. O casamento civil é um escudo legal. Ele disse em voz baixa, junto ao ouvido dela. Mas quero dar a você algo mais sagrado. Não só papéis, mas promessa. O coração de Isabela disparou. Nunca acreditara em cerimônias solenes, mas naquele instante, diante do olhar ardente de Miguel, toda resistência se derreteu. O padre iniciou a celebração. Sem convidados, sem família, apenas o vento assobiando e o cheiro de cera derretida. Miguel, aceita Isabela como sua esposa, prometendo amá-la e protegê-la todos os dias da sua vida. Ele apertou-lhe a mão, a voz rouca, mas firme. Sim, para sempre. Isabela, aceita Miguel como seu marido,
prometendo confiar e caminhar ao lado dele, em tempestade ou em calma. A garganta dela se fechou. Imagens desfilaram. O olhar controlador do pai, o sorriso forçado da mãe, e então os olhos cinzentos de Miguel, em chamas ao prometer proteger. Lá, ela murmurou, clara e determinada: sim, só porque eu escolho. As mãos se entrelaçaram. O padre sorriu, concluiu com uma prece, e Miguel a beijou. Um beijo longo, lento não de impulso, mas de voto gravado no coração. Isabela fechou os olhos e se deixou cair inteira nos braços dele. Mas, ao abrir-se a porta da capela, a realidade os aguardava. Nos degraus de pedra, flashes explodiram. Repórteres os haviam seguido, gritos ecoavam pelo vale. Senhora Azevedo traiu a família Duarte? Miguel, é verdade que a Azevedo está falindo? Foi casamento por amor ou estratégia? Atordoada, Isabela mal conseguia respirar. Miguel a envolveu, protegendo-a do redemoinho de luzes e empurrões. Ele sussurrou ao ouvido dela: olhe para mim, não para eles. Ela assentiu, e juntos atravessaram a multidão até o carro, partindo em disparada. Na estrada de volta à Quinta da Estrela, o silêncio reinava, rompido apenas pelo som dos limpadores e dos corações acelerados. Eles não vão parar, ela disse num sopro. Miguel não desviou os olhos da estrada, mas segurou a mão dela. Eu sei, a imprensa, sua família, até minha mãe, todos vão nos pressionar. Mas, Isabela, agora eles já não decidem mais. Você escolheu, e eu também. Ela apertou-lhe os dedos. O medo ainda a habitava, mas, paradoxalmente, no olho da tempestade, sentia-se mais calma que nunca. Quando chegaram à Quinta da Estrela, o dia já nascia, mas a mansão estava longe de tranquila. Na sala, Dona Helena Azevedo os esperava. O vestido de seda preto e a postura régia lhe davam ar de rainha. Miguel, sua voz era gélida. Você acaba de enterrar a empresa com suas próprias mãos. Miguel permaneceu firme. Mãe, eu escolhi Isabela, antes da empresa, antes de tudo. Henceforth, Helena voltou-se para Isabela. O olhar cortante como lâmina. Sabe que seu marido acaba de pôr fim a séculos de legado Azevedo? Isabela sentiu o peso, mas ergueu-se. Engoliu em seco e respondeu: sei, e estou pronta para carregar ao lado dele, não como moeda de troca, mas lutando. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Helena, substituído logo por um sorriso frio. Lutar? O que você entende de mercado? Isabela ergueu o queixo. Entendo de amarras, e acabei de aprender a rompê-las. Isso basta para começar. Miguel apertou-lhe a mão, o orgulho cintilando em seus olhos. Naquela noite, a porta do quarto se fechou atrás deles. Isabela se sentou na cama, ainda com o perfume da cera impregnado no vestido. Miguel, exausto, se deitou ao lado dela, mas o olhar era firme. Acabamos de declarar guerra, mas ao menos... Ele a beijou na testa. Você é minha aliada, não minha peça. Oh bem. Isabela recostou-se em seu ombro, murmurando: pela primeira vez, não me sinto marionete. Sou sua esposa, pela minha própria escolha. Lá fora, Lisboa não dormia. Jornais fervilhavam, acionistas reuniam-se às pressas, os clãs Duarte e Azevedo estavam em chamas. Mas, na pedra antiga da Quinta, dois seres humanos haviam apostado o futuro em uma decisão ousada. E sabiam, o casamento não era um fim, era apenas o início da batalha por amor e liberdade em meio à tempestade do poder. Naquela manhã, o sol demorava a nascer, como se até o céu de São Paulo prendesse a respiração diante da batalha que Isabela e Miguel estavam prestes a enfrentar. A luz dourada entrava pela janela da sala, envolvendo a casa em um calor ilusório, em contraste com a tensão que pairava no ar. Isabela estava diante da mesa de madeira, segurando com força o dossiê que ela e Miguel haviam preparado. Cada página era uma lâmina, capaz de cortar as correntes que aprendiam a família, mas também de feri-la com o peso do sangue que compartilhava. Miguel aproximou-se, pousando a mão firme em seu ombro. Isa. A voz dele era grave, temperada pela dureza de anos no campo de batalha dos negócios. Você pode desistir agora. Ninguém a culpará. Ela ergueu o rosto, os olhos castanhos iluminados pela manhã, sem tremor, sem hesitação. Se eu desistir,
Tudo o que fiz desde a noite em que fugi será em vão. Eu escolhi a liberdade, Miguel, e escolhi você também. Eles se olharam como se o mundo tivesse reduzido a dois corações batendo no mesmo compasso. Mas, lá fora, o tempo corria, levando-os para o momento decisivo. O carro os conduziu até a sede da Monteiro Empreendimentos, rasgando o nevoeiro. A cidade despertava, arranha-céus erguendo-se como testemunhas silenciosas das mudanças de poder. Isabela observava pela janela. Trabalhadores comuns a caminho de suas rotinas, sem imaginar que, lá no alto, o destino de milhares de empregados e o dela próprio seriam decididos por votos frios. Ao descer, respirou fundo. O reflexo no vidro da entrada mostrava uma mulher de terno branco simples, mas imponente. Não mais a filha submissa, mas alguém que finalmente se erguia por si mesma. Miguel segurou sua mão e juntos entraram. A sala do conselho estava carregada. Rostos familiares de acionistas grandes e pequenos, todos com máscaras de cortesia cobrindo olhos calculistas. Murmúrios se espalharam quando viram Isabela ao lado de Miguel. Uns se chocaram, outros se irritaram. Poucos a sentiram como se já esperassem a rebeldia dela. A cadeira da presidência ainda vazia. Faltavam minutos para Gregório Monteiro entrar, trazendo consigo a autoridade de quem sempre deu ordens. Ouçam da porta e ecoou. Gregório surgiu, alto, cabelos grisalhos impecáveis, o olhar frio varrendo a sala. Ao seu lado, Celeste, a mãe que a amava de forma dura, com um sorriso artificial e as mãos crispadas no estojo, escondendo a tempestade interior. Gregório sentou-se, por fim fixando os olhos em Isabela. Houve um lampejo fugaz ali, raiva, medo, compaixão. Antes de sua voz soar como aço, vamos começar. A reunião seguiu formal, mas carregada de tensão subterrânea. Relatórios e números se projetavam na tela, ameaçando sufocar a todos. Para Isabela, eram apenas cenário para a batalha real, provar que não era mais peça no jogo do pai. Quando chegou sua vez, levantou-se. O silêncio caiu. Senhores, a voz dela estava mais firme do que esperava. Não falo aqui como filha de Gregório Monteiro, mas como acionista, como alguém que já suportou demais decisões mascaradas de família. Ergueu o dossiê. O papel refletia a luz como uma lâmina. Tenho provas de que esta empresa foi arrastada para um casamento disfarçado de acordo, violando ética e arriscando responsabilidade legal. Isso não salva uma companhia. Isso vende sua alma. O burburinho explodiu. Gregório bateu com força na mesa. Isabela, sua voz reverberou. Você não sabe o que diz. Esse homem, apontou para Miguel, o olhar em chamas, envenenou sua mente. Miguel permaneceu calado, mas sua mão sob a mesa apertava a dela, sólida, inabalável. Isabela ergueu o queixo. Não, pai. Pela primeira vez estou lúcida. O senhor sempre disse que Monteiro não pode ser fraco. É exatamente isso que faço, não ser fraca. Não deixarei ninguém decidir minha vida, nem mesmo o senhor. Um silêncio mortal pairou. Gregório a encarava com fúria contida. Voltou-se aos acionistas. Ouviram? Ela destruirá tudo por impulso juvenil. Vão acreditar numa filha rebelde ou em quem ergueu Monteiro do nada. Os olhares se dividiram. Uns assentiam, outros hesitavam. Isabela sentiu a tensão se inclinar, mas não a favor dela, não ainda. Abriu outro maço de documentos, números ocultos, dívidas que o pai escondera. O choque percorreu a sala. Os senhores têm direito à verdade. E a verdade é que este império não se salva com casamentos arranjados, mas com transparência e coragem. Celeste se levantou, pálida. Isabela, você está matando seu pai. Oh! Mas a filha permaneceu ereta, carregando o peso como se seus ombros frágeis sustentassem o céu. Miguel a olhava e sabia. Fosse qual fosse o desfecho, Isabela já se tornara a mulher que sempre desejou ser livre, forte, luminosa. Gregório inclinou-se, a voz baixa e ameaçadora. Se pensa que pode me enfrentar ao lado dele, esqueceu quem lhe deu a vida. Ela tremeu, mas respirou fundo. O Senhor me deu o sopro, mas a liberdade eu mesma conquisto. E hoje eu a tomo de volta. Henceforth, o conselheiro Duarte pigarreou. Presidente Gregório, com todo respeito, estes documentos precisam ser verificados. Se forem reais,
Fomos enganados quanto às finanças. Isso afeta nosso investimento. Ousaria duvidar de mim? Gregório rugiu. Ouso exigir transparência. É nosso direito. Outros murmúrios surgiram. O equilíbrio vacilava. Gregório respirou fundo, dominando a cólera. Muito bem. Se querem, que decidam em voto. Mas primeiro, ouçam-na admitir que foi manipulada. Ens for. Todos olharam para Isabela. O coração dela martelava, mas as palavras saíram firmes. Não fui manipulada. Escolhi estar aqui. Escolhi Miguel. Não porque ele é salvação, mas porque me respeita quando nem minha própria família o fez. Um redemoinho de murmúrios percorreu a sala. Gregório soltou uma risada seca. Ingênua. Ele quer apenas a empresa. Amor? Amor não existe aqui. Só poder e lucro. Miguel então falou, calmo e cortante. Talvez o senhor tenha razão, mas se só vê poder e lucro, essa é a sua tragédia. Não vim tomar sua empresa. Estou aqui para provar que Isabela pode escolher seu destino. Isso é o que quero. Gregório se ergueu, impondo-se. Chega. Que o conselho decida. Quem está comigo? Quem está com ela? O futuro da Monteiro será definido agora. O secretário preparou a urna eletrônica. O ar tornou-se irrespirável. Cada acionista segurava seu voto como punhal. Isabela sentou-se, as mãos frias. Miguel apertou-as, murmurando só para ela. Seja qual for o resultado, você já venceu. Ela sorriu de leve, um sorriso pequeno, mas imenso em coragem. O primeiro a votar foi Duarte, a favor da transparência. A sala reagiu com suspiros e cochichos. Uma jovem acionista também escolheu a favor. Outros ainda hesitavam, olhares vacilando entre Gregório e Isabela, aves presas entre duas tempestades. Os votos pingavam na tela, os números subiam, estagnavam, voltavam a crescer. Cada segundo era uma eternidade. O secretário anunciou, resultado parcial, 50-50. Falta apenas um voto. A sala mergulhou num silêncio mortal. Todos sabiam de quem era o voto final. Celeste Monteiro, a mulher que permanecera calada, o olhar perdido entre marido e filha. Gregório virou-se para ela, a voz cortante. Celeste, você sabe o que deve fazer. Isabela também olhou para a mãe, os olhos cheios de súplica, mas também de orgulho. Mãe, agora é a hora de decidir se quer salvar o pai ou a alma da própria filha. Celeste tremia. Uma vida inteira vivera como sombra, nunca escolhendo por si mesma. As lágrimas brilharam, os olhos indo do marido à filha, e de volta. A sala inteira parecia suspensa, esperando o toque do seu dedo na tela. O dedo de Celeste pairou, trêmulo, como se a urna fosse uma lâmina. Gregório inclinou-se. O sussurro dele era aço. Celeste, não me traia. Isabela, o coração apertado, viu no olhar da mãe não apenas submissão, mas uma centelha frágil, vacilante, a mesma centelha que um dia a fizera fugir. Ela murmurou, mãe, é a única chance. Nossa chance. Celeste fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu, havia ali algo novo, ainda medo, mas também decisão. Ela tocou a tela, a favor da transparência. O anúncio ecoou como sino. Resultado final, 51% a favor, 49% contra. A sala explodiu em murmúrios. Alguns aplaudiram, outros ficaram atônitos. Gregório levantou-se, o rosto em fogo. Você usa, Celeste, usa me trair. Pela primeira vez em anos, ela o encarou. Não traí você, Gregório. Só não pude continuar traindo nossa filha. Gregório cambaleou. Os olhos antes temidos agora refletiam rachaduras. O poder dele desmoronava. Isabela ergueu-se. A voz firme. A decisão está tomada. De agora em diante, esta empresa viverá da verdade, não de acordos obscuros mascarados de família. Gregório bateu a mão na mesa. Você vai se arrepender, Isabela. Você e esse desgraçado aí. Apontou para Miguel cuspindo raiva. Acham que venceram hoje? Derrubarei o mundo inteiro, se for preciso. Miguel levantou-se. Sereno, ameaças não mudam nada. Hoje, Monteiro não pertence mais a um só homem. Pertence à transparência. Pertence a quem acredita que o futuro pode ser diferente. Pertence aos que ousam ser livres. Palmas encheram a sala.
abafando a fúria de Gregório. Ele virou-se e saiu, as costas rígidas, levando consigo a queda de uma era. Isabela assistiu, as mãos trêmulas. Pela primeira vez, viu o pai recuar não como titã invencível, mas como um homem derrotado. No peito, a vitória misturava-se com dor. Miguel pousou a mão em seu ombro. Está bem? Não pensei que doeria tanto ver meu pai perder tudo. Ele não perdeu tudo, Isa. Perdeu o controle. O amor da filha ainda pode ter, se quiser. Isabela olhou a mãe. Celeste chorava em silêncio. Quando seus olhares se cruzaram, houve ali um pedido de perdão tardio, mas sincero. Quando a reunião terminou, acionistas vieram cumprimentar Isabela. Não todos, mas suficientes para que ela sentisse o respeito que antes não existia. Sozinha com Miguel, ela suspirou. Nós conseguimos. Ele sorriu, um sorriso raro, despido de máscaras. Você conseguiu, Isa. Eu só caminhei ao seu lado. Ela riu em meio às lágrimas. Sem você, eu não teria ousado. Ele enxugou-lhe o rosto. Então nos salvamos juntos. No vazio da sala, abraçaram-se. Pela primeira vez, aquele espaço de pressão e mentiras parecia cheio de ar fresco, liberdade. Mas antes que acreditassem no fim da tempestade, a porta abriu-se novamente. Gregório surgiu, o rosto sombrio. Não mais furioso, mas frio. Vocês venceram uma batalha, mas a guerra não acabou. Eu nunca me ajoelharei. E partiu, a sombra dele engolida pelo corredor. Isabela estremeceu, como se um vento gelado passasse pela espinha. Miguel segurou firme sua mão, prometendo sem palavras que não a soltaria. No fim do dia, de volta à varanda, a cidade brilhava embaixo deles, viva, ruidosa. Miguel olhou-a nos olhos, os dele como prata ao luar. Isa, hoje você quebrou as correntes, mas lutas virão. Não posso prometer paz, mas posso prometer isto. Vou escolher você, todos os dias, mesmo que o mundo desabe. Ela sorriu, não o sorriso forçado da herdeira Monteiro, mas o da mulher livre. E eu escolherei você. Não porque precise ser salva, mas porque quero construir, com você, uma vida só nossa. Beijaram-se, longo e profundo. Não mais o beijo de fugitivos, mas de cúmplices. Um voto silencioso, gravado no vento da noite. Sob as estrelas tímidas de São Paulo, Isabela sabia. Dali em diante, cada passo seria dela escolhido, vivido, conquistado.